Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje o texto se chama A Liturgia do Currículo Cultural na Educação Física, Experiências Pedagógicas Potencializadoras de Subjetividades Não Fascistas. Esse texto foi publicado na revista Conexões, acho que esse ano, né? 2021, isso mesmo, é recente. E por dois autores, né? Um é o Pedro Xavier Russo Boneto, ele é doutorando pela FEUSP, né? Orientando do Marcos Neira, e o outro é este aqui que vos fala, né? Rubens Antônio Gurgel Vieira, sou eu, e eu sou doutor pela Unicamp, que foi onde onde eu tive contato com a filosofia deleuze-guattariana, que junto com a filosofia Foucaultiana e com o referencial teórico do currículo cultural, dá sustentação para esse texto, né? Então, assim, para tentar dar um embasamento mínimo na discussão, eu acho que a gente precisa passar por dois pontos aqui, né? Um é a questão do fascismo, e o outro é a questão da liturgia, né? Então, acho que esses dois pontos são centrais ao se pensar uma outra educação física, né, que não seja promotora de normalização das diferenças e, por isso mesmo, fascista ou microfascista, né? Acho que é preciso definir bem aqui o que nós estamos chamando de fascismo ou de microfascismo, tá? Bom, a introdução deixa claro que na história da educação física, né, como um componente da escola moderna, ela cumpriu os propósitos pelos quais a escola foi designada, né? Propósitos de formação de mão de obra, né? De normalização de certos aspectos da sociedade, tendo em vista uma certa ascensão da modernidade, né? Da sociedade industrial, né? Uma renovação capitalista dos modos de trabalho. Então, a escola foi criada dentro desse projeto, e a educação física cumpriu bem esse projeto também, na medida em que ela buscava normalizar uma certa asepsia do corpo. Então, o corpo tinha que ter certas formas, o corpo tinha que produzir de determinada maneira, né, ser útil para essa roda do capital aí, né? Então, trata-se aí, em termos Foucaultianos, né, de uma biopolítica, ou seja, uma política governando a vida como forma de manter ali a sua economia. A educação física, logo, ela é uma filha da modernidade, né? E aí a introdução traz um texto de Boneto, Neves e Neira, para demonstrar como todas as correntes curriculares da educação física até então, até ali os anos 80, elas nunca foram questionadoras desse movimento que elimina as diferenças, né, o potencial humano, tentando transformar todos dentro de certos parâmetros para funcionar de certos modos, tendo em vista um projeto social burguês, né? E aí, já na introdução, se apresenta o que pode ser a semente do fascismo, né? Que é a normalização das diferenças, ou a impossibilidade das pessoas serem diferentes. Porque na medida em que se objetiva formar a mesma pessoa, o mesmo sujeito, a mesma subjetividade, a mesma forma de pensar, ser, sentir, agir, já é um movimento, né, de normalização, um movimento de produção de heterogeneidade, né, desculpa, de homogeneidade, né, um movimento de sufocar as pessoas que não se adequem a esse modo, né, esse momento, esse clima, né, essa episteme política, né? Bom, e aí, na sequência, o artigo passa a discussão para falar dos fascismos e microfascismos, né? Então, traz aqui três autores, né? O Paxton, o Bray e o Walter Benjamin, né? Que são autores
que vão se ancorar na sociologia, antropologia, história, mas eles trazem definições distintas do que seria o fascismo, mas com algo em comum, né? Que é essa ideia de que fascismo não possui uma essência, mas sim um conjunto de condições que ocasionalmente emergem na sociedade diante de certos contextos bélicos, né, e de contextos que com alta tendência à guerra e à violência, mas de maneira distinta, né, adequado ali ao seu momento, à sua história, à sua situação, né. Mas para articular com o texto, né, trouxemos então, eu e Pedro, a definição de fascismo do Deleuze-Guattari, né, principalmente aqueles que trabalham no livro Anti-Édipo e no livro Mil Platôs. Para o Deleuze-Guattari, o fascismo trata-se, né, de um modo de desejar. Então, o desejo ele é primário nas análises Deleuze-Guattariana, né? Então, ele olha para a sociedade a partir do desejo, né? Desejo no sentido assim, do que nós queremos mesmo, das nossas motivações, das nossas vontades, né? Então, é um conceito filosófico intrincado, mas não é de difícil compreensão, né? Então, assim, o que querem as pessoas que foram protestar a favor e contra o governo 7 de setembro agora que passou, né? Então, é dentro dessa lógica mesmo, né? Então, dentro desse espaço, o que buscam as pessoas, né? Dentro desse conceito, o que elas pretendem, o que elas querem para si, né? Essa é a ideia de desejo principal aqui. E ele vai dizer que esse desejo, ele é moldado em nós pelas organizações sociais, né? Então, nós somos introduzidos na cultura que vai nos dando certas balizas de como viver, né? Então, assim, os ensinamentos culturais funcionam como linhas molares, linhas que controlam o nosso comportamento, né? Que é a educação que a gente recebe em casa, que a gente recebe na escola, que a gente vai aprendendo, né, nos ambientes sociais que nós frequentamos. Então, a gente vai aprendendo modos de ser. Então, essas linhas, elas são as linhas molares, né, as mais fortes, que nos prendem bastante, mas há as linhas que escapam disso, né, que é aquelas pessoas que tentam fugir um pouquinho da norma, ser um pouquinho diferente, buscar um pouquinho mais de satisfação individual, né, promover ali um aumento do próprio desejo, do que buscar seguir as receitas sociais de maneira estrita. Entretanto, há um outro tipo de linha que escapa disso, que é o desejo de destruição da própria sociedade, né? É o desejo de utilizar a própria estrutura social para acabar com outras pessoas dentro da sociedade, né? Então, acabar justamente com as pessoas que não aceitam a ordem absoluta e restrita. Então, esse seria o fascismo, né? O desejo pela destruição, o desejo pela morte, o desejo pela guerra, o desejo pelo autoritarismo, pela imposição, o desejo, né, pelo totalitarismo, onde nenhuma forma de ser diferente seria aceita. E é um desejo, ao mesmo tempo, suicidário, porque ele está sempre mirando o canhão para alguém, né? Então, em determinado momento, podem ser os judeus, como no caso do nazismo lá alemão, e podem ser os deficientes, os gays, os negros, mas uma vez que essa população ela é extinta, o canhão necessariamente tem que se voltar para outro grupo, porque como é desejo por destruição, esse desejo nunca é saciado, né? Ele nunca tem fim, né? E isso também vai criando formas de pensar, formas de ser, ou seja, subjetividades, né? Maneiras de ser. Então, essas subjetividades, essas pessoas que agem com o desejo de destruir o outro, né? Então, ódio ao homossexual, ódio à pessoa trans, ódio à cultura que não é a minha, ódio à pessoa que mora no local, né, que eu não gosto. Essa seria o conceito, né? Seria a definição do microfascismo, né? Micro não porque é pequeno, não porque é menor, mas porque é molecular, porque eu ali, né, em uma pessoa
mas que se compõe em rede, né? Porque ele vai se articulando com pessoas que também são preconceituosas e que também agem de maneira odienta, né? De maneira a buscar a guerra e a destruição da diferença dos diferentes, né? Sempre buscando a supressão de outros modos de vida. Bom, nós vimos que a educação física não ajuda muito a gente a escapar desse fascismo, desse microfascismo, quando eu digo educação física, nas suas constituições históricas, né? Nas suas formas de ser e pensar e propor uma aula, nos currículos que foram sendo forjados ao longo da sua história. Mas temos exceções aí, né? Eu diria aqui, fugindo um pouquinho do texto, que esse movimento começa ali já na crise, depois no movimento renovador da educação física. Então, há algumas propostas centradas nas ciências humanas que já buscam romper com algumas amarras. Mas hoje, né, eu acho que o principal destaque de um espaço na educação física escolar que luta contra os microfascismos cotidianos é esse grupo agenciamento chamado currículo cultural, né? Esse espaço de pessoas e professores e professoras que buscam colocar em ação uma pedagogia que não se feche, né, dentro de um modelo estrito, mas que tente sempre ali possibilitar a aparição da diferença, o espaço da diferença, né? Outras formas de se movimentar, de criar códigos com o corpo, né? Seja a partir de lutas, jogos, brincadeiras, danças, ginásticas, enfim, dar espaço para essas manifestações humanas, para que elas promovam outro tipo de subjetividade, uma subjetividade não fascista, né? Para que as crianças que passem por essa escola, elas aprendam a não odiar aquilo que difere, né? A não temer aquilo que não se assemelha com a própria cultura, mas a se encantar com as diferentes culturas, né? E se permitir ser atravessada por essas diferentes culturas. Então, para isso, esse currículo ele vem criando ao longo do tempo alguns procedimentos ou encaminhamentos, né? Modos de agir, né? Ali uma série de ferramentas didáticas, né? Uma série de maneiras de dar aula que, inspirado em Foucault, nós estamos chamando aqui de a liturgia. O que é a liturgia, né? Foucault, como um bom filósofo nietzscheano, ele vai dizer que todo conhecimento ele é interpretativo. Então, não existem verdades absolutas, universais, né? Metafísicas. Então, a verdade ela é uma construção cotidiana que se dá no embate de forças, né? A partir das diferentes interpretações que as pessoas têm da realidade, que os grupos sociais e culturais têm da realidade. E essa verdade, ela precisa ser produzida cotidianamente, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser sustentada, ou ela precisa ser recriada, né? Então, o processo de manifestação da verdade, para Foucault, funciona mais ou menos como um ritual litúrgico, né? Que é muito inspirado nos rituais religiosos, que é essa ideia de um grande momento em que a verdade se anuncia, provocando ali, então, efeitos de subjetivação. Para ficar num exemplo fácil, mais ou menos a colação de grau funciona assim, né? Então, ao longo de 4 anos, você vai ali fazendo uma série de aulas na faculdade, mas você precisa daquele momento da colação, em que vem uma autoridade, o diretor, o reitor, e vai lá, né, usa lá o ritualzinho lá, aquele chapeuzinho estranho, que eu não lembro, né, esqueci toda a origem cultural daquilo, não vem ao caso agora também, mas naquele momento ele diz assim, né, colo-lhe este grau, né, então ali naquele momento vira professor. Isso é um ritual litúrgico, é um momento que ajuda as pessoas a entenderem a passagem de um contexto para outro, né. Então, o currículo cultural possui a sua própria liturgia, ou seja, o seu modo de funcionamento, que não é fixo, porque cada professor coloca ali um pouco de si, um pouco da sua cultura, um pouco do seu pensamento, um pouco da sua singularidade, mas que ele possui uma certa homogeneidade mínima para que funcione como um diálogo entre os adeptos dessa proposta e que coloque em funcionamento, então, uma maneira de dar aula que favoreça as diferenças, né? Então,
é inspirado em uma série de componentes teóricos, né, que vão dos estudos culturais até a filosofia da diferença, passando por muitos outros. O currículo cultural cria uma série de encaminhamentos que facilitam, né, ou favorecem uma escola mais afeita à diferença, uma escola onde as pessoas, as crianças, os sujeitos ali formados, entendam a importância do espaço do outro, né? E aprendam principalmente a não temer, né? Porque se a escola procura a homogeneização, o currículo cultural vai buscar a formação de contracondutas, ou seja, de maneiras de ser e pensar que afrontem essa norma que é geradora de um esmagamento social, né? Porque não permite que a criança se explore, não permite que ela reflita sobre o potencial dela, que ela experimente coisas, né? Que potencializem a sua própria forma de ser, né? Porque visa formar somente um tipo de pessoa. E o currículo cultural vai na contramão disso, né? Ele vai buscar justamente formar a criança, né? E aí talvez a palavra formar não seja nem adequada, mas ele vai procurar proporcionar experiências para a criança, para que ela escape de qualquer projeto formativo, né? Para que ela escape de qualquer projeto normalizador, né? Qualquer projeto homogeneizante. Né? Essa palavra é meio que um quebra-língua para mim, né? Bom, então, entendemos assim o currículo cultural como uma educação física não fascista, né? E para isso o professor tem que adotar certas condutas, né? O professor tem que incorporar à sua liturgia, seu modo de dar aula, algumas ideias que nós sugerimos aqui no texto, como, por exemplo, tematizar sempre diferentes práticas corporais, né? Então, nunca ficar ali limitando as aulas somente a alguns esportes que são hegemônicos na sociedade, né? Futebol, por exemplo. Sempre buscar experimentações novas, né? Assim, ele tem ali uma infinitude de possibilidades de experimentação corporal, mesmo dentro de uma mesma modalidade, ali há um leque muito grande de possibilidades para experimentação, e o professor tem que estar atento a esse movimento exploratório, né? Sempre problematizando aquilo que se pensa sobre o corpo, sobre os padrões, sobre os gestos, sobre as normas, né? Então, por exemplo, né, é comum que as crianças cheguem para a aula carregando já uma série de regras sobre como o próprio corpo deve ser, sobre como deve ser o desempenho dela na prática esportiva. Então, as aulas devem funcionar como um espaço de quebrar um pouquinho esses padrões, né, essas formas de pensar que chegam já de fora, né, onde ela aprende em outros espaços, né? E com isso, ao fazer isso, o professor vai expondo como que aquelas ideias foram geradas, né? Então, onde que você aprendeu que a pessoa bonita tem certo tipo de corpo? Aonde que você aprendeu que o menino tem mais importância que a menina? Aonde que você aprendeu que o futebol é mais importante que a capoeira? E assim por diante, né? Então, quando você vai problematizando e trazendo outras coisas para a aula, a criança vai percebendo que tudo ali é fruto de um embate, né? Que não há uma verdade absoluta sobre as coisas e que as verdades são construídas socialmente, né? Com isso, nós não queremos dizer, né, que o currículo cultural é a melhor ou a única forma de dar aula, né? Mas que é sim uma proposta alinhada, né, a uma potência de vida, né, para que as pessoas não se prendam nessas verdades regulatórias, mas que elas se libertem, né, para aquilo que melhor lhe cai bem, né, para que aquilo que a sua singularidade pede, né, aquilo que ela tem vontade de fazer e que a escola, as pessoas, muitas vezes a própria família vai dizendo que ela não pode, não pode, não pode, né? Então aí são aulas para dizer, você pode, né? Você pode fazer outras coisas, né? E com isso, né, para finalizar, não dá para dizer que já temos todas as ferramentas para dar esse tipo de aula. Eu diria que é uma tarefa infinita ficar pensando que tipo de aula que pode ser dada
a partir desse propósito, de formar subjetividades não fascistas para uma sociedade, para uma educação física não fascista. Eu acho que, ainda mais agora com essa imersão tecnológica que nós estamos vivenciando, eu acho que os recursos didáticos eles têm que ser criados constantemente. Então, né, o sexto ponto aqui, para encerrar o artigo, diz que o currículo cultural, enquanto um agenciamento, enquanto um grupo, né, é um projeto coletivo e inacabado, né, não tem fim, né, ele está sempre funcionando ali como um espaço de produção de ideias para o combate ao pensamento fascista.